Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí iniciando mais uma aula. Nessa aula especificamente a gente vai começar a compreender mais o aparelho locomotor. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a anatomia, o que a anatomia estuda e a gente vai compreender então de que maneira é formado o aparelho locomotor. Beleza? Então vamos nessa? Bom, turma, e sobre os assuntos que a gente tem aí para discutir, para analisar ao longo dessa aula e das próximas aulas, nós temos aí a anatomia humana, que a gente vai compreender o contexto histórico, como a anatomia é estudada, o que a gente entende por anatomia. Então a gente vai poder analisar um pouquinho desse contexto. Vamos falar do aparelho locomotor, do sistema muscular, do sistema esquelético, como é que eles são compreendidos, de que maneira eles atuam no nosso corpo, no nosso organismo. Lembrando também que aí o aparelho locomotor é a união do sistema muscular e sistema esquelético. E a gente vai estar discutindo isso e analisando através dessa aula e das próximas aulas que estão por vir também. Então vamos lá? Bom galera, então aí, antes de a gente iniciar com o assunto sobre o aparelho locomotor, é bom a gente ressaltar algumas questões, né? Somos cidadãos pensantes, somos pessoas que compreendem o nosso papel na sociedade e entendemos também que somos influenciados a todo momento. Então, dessa maneira, a gente pode imaginar de que maneira isso pode influenciar no ambiente que vivemos. Bom, pensando nesse ponto de vista, a gente analisa que somos iguais, porém diferentes. Então, cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Essa influência vem do meio social, da cultura, de que fazemos parte e das relações afetivas que vivenciamos. Ou seja, turma, do ambiente familiar, das amizades. Então, a todo momento estamos sendo influenciados pelo ambiente que vivemos. Isso também, quando a gente analisa na questão cultural, isso tem um envolvimento nas questões dos padrões, dos comportamentos. Então, o que seria cultura? É um complexo de padrões, comportamentos, tem as questões das crenças, né, envolvidas com as instituições. Isso tudo influencia na maneira como a gente age, na maneira como a gente pensa. Então, dessa maneira, a gente imagina como que o esporte entra dentro da sociedade e dentro da nossa vida. Dá uma olhada no Maracanã. Enlouquecida a torcida do Flamengo. Favela, escute festa só. Na favela. Festa na favela. É festa na favela. Grita a galera. A partir do momento que a gente acompanha determinado esporte, é influenciado a acompanhar uma equipe, seja de qual modalidade ela é, a gente acaba sendo influenciado pelas aquelas ações, por termos também as questões relacionadas à afetividade. E essa afetividade relacionando também com a questão da cultura corporal de movimento, que é a educação física, como a gente falou anteriormente, que estuda o ser humano ao longo dos anos e o seu comportamento em relação ao movimento. A gente tem a cultura corporal como a concepção da sociedade, do corpo humano. Ela inclui a imagem corporal, as ideias, tudo que está envolvido nesse contexto esportivo e social. Então o esporte ele é influenciado pela sociedade e a sociedade é influenciada pelo esporte. Então isso ao longo dos anos vai se caracterizando e vai influenciando mais pessoas. Ao longo dos anos também vai mudando as regras e tudo mais, porém a essência, a questão da cultura corporal de movimentos, ela não se altera. E a gente assim tem um fenômeno a ser estudado. Então essas influências que nós temos do dia a dia, elas refletem nas nossas atitudes rotineiras. E do dia a dia, então a gente tem a questão da cultura física, a cultura corporal. Na questão da cultura física é o desenvolvimento do corpo humano por meio de exercícios, e tudo isso parte de um padrão de influências que nós temos.
Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Na Roma Antiga, a origem da palavra cultura tem o sentido de agricultura, que significa a ação de tratar, cultivar e cultivar conhecimentos. É muito comum se associar a palavra cultura às formas de manifestação artística ou técnicas da humanidade, como a música erudita europeia. Cultura, em essência, é tudo o que o ser humano é capaz de fazer. Toda interferência humana em ações, processos, relações interpessoais, forma de trabalho pode ser entendida como a cultura humana, cultura local, cultura de um povo, de um país. Portanto, todos os seres humanos se relacionam de forma culturalmente específica, dependendo de suas tradições, e transmitem esse conhecimento e forma de relacionamento a outras pessoas e seus descendentes. Se você acha que cultura não é para você ou que você não faz cultura, pense que só o fato de pensar assim está produzindo um pensamento cultural que pode ou não ser transmitido para os... Bom, galera, e anatomia então? Quando a gente fala de anatomia, a gente está falando sobre o estudo das estruturas do corpo humano. E essas estruturas, elas são divididas. Então, quando se pensa em anatomia, pensa logicamente na parte de dissecação para o estudo das estruturas do corpo humano. Diferentemente, a anatomia, diferentemente da fisiologia, que tem um enfoque na questão das funções do organismo, os fenômenos de digestão, respiração, reprodução. A anatomia ela foca nas estruturas. E assim como o Barbante coloca essa citação aqui, de acordo com o Barbante, essa anatomia é basicamente a ciência que trata da forma e da estrutura dos seres organizados, incluindo ossos, articulações, músculos, órgãos e outros tecidos. Então, o estudo da anatomia é um campo distinto que estuda aí as grandes estruturas dos sistemas orgânicos do corpo humano. Então, como a gente vai ver mais à frente aí, vamos começar com o aparelho locomotor, que é a junção aí do sistema muscular esquelético, e mais à frente a gente vai ter a oportunidade de estudar os outros sistemas. O corpo humano é uma máquina ajustada com precisão. Todos os seres humanos são construídos a partir do mesmo projeto de músculos e ossos, mas podemos usá-los para desempenhar tarefas incrivelmente diferentes. Com velocidade e força, controle perfeito e equilíbrio refinado, nosso corpo é um milagre da evolução de design. Bom, então anatomia. Anatomia é a parte da biologia que estuda a forma e estrutura dos seres vivos. E o que significa a palavra anatomia? Anatomia vem do grego, onde ana em partes, tomei, cortar. Portanto, significa o estudo através da dissecação. Esse estudo já é realizado há muitos anos. Os primeiros anatomistas já faziam esses tipos de estudo comparativos também com outros animais. Porém, esse estudo era realizado por partes, identificando as estruturas e sendo estudada. E ao longo dos anos foi se modificando as técnicas, porém alguns cursos específicos da área da saúde ainda fazem essas análises. Então temos a educação física, que é a que a gente está discutindo, mas tem outras áreas específicas que vão mais a fundo, no caso da medicina, no caso da fisioterapia, a própria biologia. Então esses estudos eles continuam sendo dessa maneira, por partes, dissecação. Então vai estudando as estruturas e também tem os estudos comparativos com outros animais também. Mas no caso aqui da educação física a gente vai focar na estrutura dos sistemas orgânicos e a anatomia humana. Então daí a gente imagina a importância do estudo da anatomia, porque quando a gente começa a estudar os outros processos do organismo, no caso da digestão, não tem como a gente entender sem perceber e descobrir quais são os órgãos específicos para cada função. Então a anatomia vem nessa parte, na estrutura dos órgãos, como ela é dividida, para que mais para frente a gente possa entender esse processo,
biológico que ocorre, fisiológico, dentro do organismo, para que haja a absorção dos nutrientes e tudo mais, todo esse processo. Então, a anatomia, ela trabalha em conjunto, primeiramente para você entender a estrutura do corpo humano e depois, mais à frente, em fisiologia, para entender como ocorre esse processo de transformação no organismo, esse processo químico, digamos assim, de absorção e transformação dos nutrientes no organismo. Então é basicamente um exemplo. Como qualquer atleta, ele precisa manter seus músculos perfeitamente afinados e seu corpo na melhor forma. Neste caso, o conhecimento é a verdadeira força. Saber como seu corpo funciona dará a ele o poder para atingir o melhor desempenho nesta corrida contra o tempo. Uma câmera sensível ao calor revela os mecanismos no motor biológico que aciona o barco. Ele queima açúcar, alimentando pistões musculares conectados por alavancas de ossos, encaixados nas articulações, engraxadas com lubrificantes naturais. A força humana é transferida para uma alavanca artificial, o remo de fibra de carbono encaixado num eixo de aço. Suave e eficientemente, a reserva interna de combustível de Bob é convertida em força na lâmina do remo, que o leva à frente. O projeto do barco é feito para se equiparar aos esforços para aperfeiçoar o motor humano. Inspire profundamente. Desenvolver a força dos pulmões proporciona a Bob um fornecimento abundante de oxigênio para queimar o combustível em seus músculos. Isso mesmo. Continue soprando. Está bom. Ele pode inalar quase 7,5 litros de ar em uma inspiração. Antes de atingir o rendimento máximo, o motor humano precisa de aquecimento. Exercícios leves aumentam o fluxo de sangue no corpo. Os músculos entram em sintonia de maneira a poder utilizar o oxigênio com maior eficiência. A energia de Bob vem de uma forma de açúcar, o glicogênio, que é armazenado em seus tecidos. Conforme ele começa a queimar mais combustível, seu sangue leva calor adicional para a pele e daí para o ambiente. Os minúsculos vasos sanguíneos de seu rosto são os primeiros a mostrar os sinais de aumento de trabalho. Certo, vamos adiante. O corpo de Bob é preparado tanto na água quanto no laboratório. Remos para frente. Pronto. Vai! Vai! Aqui ele ensaiou a competição sob intensa observação, repetindo suas ações na água para assegurar que a corrida de 2.000 metros fique o mais perto possível do desempenho ideal. O treinamento em laboratório mostrou a Bob como obter o melhor de seu corpo. Ele tem reservas limitadas de energia e o treinamento mostra como utilizar a energia com mais eficiência em cada estágio da corrida. Os músculos humanos têm um rendimento de 25%, o mesmo que os modernos motores de automóveis. Isso significa que 1/4 da energia química do glicogênio combustível é transformado em força utilizável. 3/4 são desperdiçados na forma de calor. Este gráfico de força mostra o arranque energético inicial de Bob, mas seus músculos não podem manter o ritmo por toda a corrida. Ele precisa desacelerar para um ritmo menos elevado nos próximos minutos. Uma máquina eficiente precisa de um sólido chassi, e o corpo humano não é exceção. Bom, galera, então, interessante a gente analisar aí a composição, né, do sistema esquelético muscular. Eles são importantíssimos para a gente compreender o aparelho locomotor.
E dentro desse contexto assim da literatura, no contexto histórico, nos artigos que saem atualmente, a gente pode perceber uma situação, que o estudo da anatomia, ele é uma definição que a gente percebe que ao longo dos anos vai se transformando, mas o estudo, o objeto de estudo, o corpo humano, sempre é colocado ali, desde maneira micro ou macro, como algo essencial para o desenvolvimento do ser humano. E aí a gente pode perceber, né, que a gente, enquanto seres organizados, pensantes, tem o papel, né, de continuar essa evolução do estudo e procurar outros conceitos também para analisar os estudos que foram realizados. Então, é com base nos primeiros estudos, com base nos novos estudos, que a gente vai compreendendo aí a evolução do nosso corpo e as características que ele vai desenvolvendo. E dessa maneira assim a gente tem aí um aparelho locomotor. Vamos lá então, que é o que a gente vai iniciar, principalmente falando agora. O aparelho locomotor é constituído pelo sistema muscular e esquelético. A função principal é atuar em conjunto para que o corpo humano possa se locomover ou deslocar algum membro. Dessa forma a gente para analisar. Temos 3 tipos de fibra muscular. Fibra estriada esquelética, o músculo liso e o cardíaco. Então essas 3 fibras musculares têm papéis importantíssimos no nosso organismo. O exemplo ligado à locomoção, a gente tem a fibra estriada esquelética. Então, músculo estriado esquelético. Esse músculo estriado esquelético, ele tem a função voluntária, ou seja, ele trabalha de maneira consciente. Então, para que ele possa se locomover, existe uma cascata de eventos, né? Onde tem liberação a actina e a miosina, uma sobrepõe sobre a outra e a gente tem um movimento. Mas para que isso ocorra, tem alguns fenômenos internos aí, que a gente vai discutir mais à frente também. Porém, o importante é a gente compreender que o músculo estriado esquelético, diferentemente do músculo liso e o cardíaco, ele tem um movimento voluntário. Então, isso que é importante para a gente entender nesse momento, a princípio. Tá bom? Então, vamos continuar aí. E a gente vai entender também os tipos de contração, concêntrica, excêntrica, isométrica, e também as estruturas relacionadas ao esqueleto. Mas tudo ao seu tempo, com calma, a gente vai compreendendo toda essa questão. O corpo humano. Sistema muscular. Os músculos. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Bom, então basicamente é o aparelho locomotor, que temos aí o sistema muscular esquelético, que juntos eles formam o sistema locomotor, com um apanhado aí de funções, tipos, componentes que nos ajudam no dia a dia, desde as tarefas mais simples, como dormir, por exemplo, até praticar um esporte. Praticando esportes aí, respeitando desta maneira a especificidade de cada indivíduo, ou seja, respeitando os limites de cada pessoa. Temos também uma compreensão, né, já foi dito, que qualquer modalidade, qualquer atividade física pode ser realizada por qualquer pessoa, desde que seja adaptada à sua realidade. A gente sabe aí que, se formos comparar o esporte de alto desempenho, nós sabemos que não está relacionado com a questão da saúde. Então, por isso que é bom exemplificar. O alto desempenho não está na nossa realidade, porque aqui a gente visa a saúde, a questão da prática desportiva de maneira saudável, onde que todos têm a oportunidade de se movimentar e de fazer a atividade, desde que seja adaptada para a realidade de cada um. Por isso que falamos, somos iguais, porém diferentes nessas questões, porém a gente tem que adaptar tudo para que seja possível todos realizarem.
pensa, então, o que são músculos? Bom, músculos são estruturas individuais que cruzam uma ou mais articulações e têm a importância e a função de produzir um movimento. Mas sabemos aí também que temos 3 tipos de músculos diferentes: o músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco, cada um com a sua função. O músculo estriado esquelético é um músculo que tem a contração voluntária. Já o músculo liso e o músculo cardíaco são de contração involuntária. Mas cada um com a sua importância para que o corpo possa se locomover e a gente possa ter os sistemas todos funcionando em conjunto. Enquanto que outros tipos de máquinas se desgastam gradualmente, a máquina humana pode se aperfeiçoar com o uso. Os exercícios fazem os músculos aumentarem em força, vigor e tamanho. Nem todos nos parecemos com Ramsford. Mesmo assim, nós todos temos o mesmo número de células musculares. Este número é definido antes de nascermos. Os músculos são compostos em grande parte por proteínas. Ramsford herdou músculos que podem ser desenvolvidos e fazer um corpo assim. Para tarefas de equilíbrio e agilidade, é melhor herdar genes que ofereçam músculos alongados e de resposta rápida. Exercícios fortalecem e condicionam esses músculos. E também aperfeiçoam a coordenação entre os músculos e a visão, o tato e o equilíbrio. Músculos excessivamente desenvolvidos podem, às vezes, ser uma clara desvantagem. Os músculos podem gerar 18 kg de força por centímetro quadrado. Se todos os músculos do corpo humano pudessem se contrair ao mesmo tempo, poderiam erguer um peso de 25 toneladas. Músculos são estruturas individuais que cruzam com uma ou mais articulações e, através de sua contração, são capazes de produzir movimento. Lembrando também aí que já foi falado, que a gente já pôde analisar, que temos 3 tipos de tecido muscular: liso, cardíaco e estriado esquelético, cada um com a sua função e com a sua importância dentro do organismo, para que a gente tenha um bom desempenho aí para as atividades diárias do dia a dia e também para qualquer atividade que a gente venha realizar aí dentro do contexto do esporte. Além dos músculos que podemos controlar conscientemente, o corpo possui outros 2 tipos. O músculo do coração é uma classe à parte. Tem estrutura similar à dos músculos voluntários, mas não responde a comandos conscientes. Músculos lisos revestem os intestinos e os vasos sanguíneos. Eles também estão fora de nosso controle consciente. Bom, dentro do contexto do que a gente vem estudando e analisando, temos aqui essa citação muito interessante do Barbante. Então, é a citação onde coloca os músculos estriados esqueléticos, cardíacos e lisos como órgãos ativos compostos de feixes de fibra que, por sua capacidade de contrair-se, imprimem movimentos a alguma parte do corpo. Os músculos se dividem conforme seu aspecto microscópico, em liso e estriados, segundo a sua localização em viscerais, esqueléticos e cardíacos, segundo seu funcionamento em voluntários e involuntários. Os músculos estriados são inervados pelo sistema nervoso central. Os músculos lisos são inervados aí pelo sistema nervoso autônomo. No corpo humano a gente tem aí por volta de mais de 600 músculos, todos ligados aos 206 ossos que formam o esqueleto. Legal essa citação do Barbante, muito interessante para a gente ter uma análise do que estamos estudando e contextualizando. O trabalho de todos esses músculos é controlado pelo sistema nervoso, que envia sinais elétricos pela medula espinhal e através de nervos individuais até os músculos. Sob a pele, o músculo é composto por milhares ou mesmo milhões de minúsculas células musculares. Cada célula é tão fina quanto um fio de cabelo e tem até 5 centímetros de comprimento. O nervo envia um impulso elétrico à superfície da célula. O impulso faz com que minúsculas fibras no interior da célula se contraiam ritmadamente.
Quando se contraem, os músculos se retraem até 2/3 de seu comprimento original. O músculo termina em tendões firmemente presos aos ossos. A força de um músculo provém da atração química entre diferentes proteínas dentro da fibra microscópica. O sangue proporciona um fluxo constante de oxigênio para o músculo e também o suprimento de combustível, o glicogênio, fabricado no fígado. Quando um músculo está trabalhando, a pele sobre ele se aquece. O calor dos músculos ajuda a manter nossa temperatura normal em 37 graus. Está na hora dos músculos de Bob aumentarem sua produção de força. Seu corpo está pronto para levá-lo ao limite? Ele está se preparando para a arrancada final? Ele aumenta o ritmo das remadas. Sua respiração atingiu o máximo da capacidade. Mesmo assim, seus pulmões não podem fornecer oxigênio suficiente para seus músculos, que trabalham intensamente. Para alimentar sua arrancada até a chegada, os músculos de Bob vão produzir energia por uma reação que não exige oxigênio. Mas essa reação gera um subproduto, o ácido lático, que se acumula nos músculos causando dor e fadiga. Graças ao intenso treinamento de Bob, os efeitos da exaustão são adiados por uns poucos e críticos segundos. 40 segundos para terminar. Vamos lá, Bob! A produção de força de Bob atinge a meta conforme ele vai se aproximando da linha de chegada. Seu desempenho levou-o para mais perto de seu sonho olímpico. A maioria de nós não opta por levar nosso corpo ao limite. Mas os métodos de pesquisa que permitiram que Bob fosse além em suas conquistas estão abrindo novas possibilidades de ver o funcionamento do corpo humano. Elas revelaram que o corpo não é apenas um veículo útil para a nossa vida diária. É uma das máquinas mais eficientes e bem projetadas que já foi desenvolvida. Bom, dando continuidade aí, né, sobre os tipos de músculos. Como foi falado anteriormente, a gente tem aí o músculo estriado esquelético, né, com músculo de ação voluntária, que reveste boa parte do esqueleto. Já o músculo liso, de ação involuntária, controlado aí pelo sistema nervoso autônomo. Ele se localiza aí principalmente nos vasos sanguíneos, vias aéreas e na maioria dos órgãos, também da cavidade abdominal. O músculo estriado cardíaco. Bom, ele tem aparência próxima aí, quando a gente pode ver no desenho, ao estriado esquelético, porém a funcionalidade dele é bem semelhante ao do músculo liso. Então ele tem ação involuntária. Então a gente pode analisar aí pelas imagens, né, que por mais que o músculo estriado esquelético também seja parecido com o cardíaco, são de funcionalidades totalmente diferentes, né? Cada um aí com a sua funcionalidade e importância dentro do organismo. Da matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira, prepara as marmitas. E aí sobre a função dos músculos: estabilidade corporal, regulação do volume dos órgãos, produção de movimentos, movimentação de substâncias do corpo, produção de calor, são algumas das funções de extrema importância aí dos músculos.